paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo nesse canal de Deus. Hoje vamos estar falando sobre uma passagem que se encontra em 1 Pedro, do versículo 3, que vai ser tremendo, irmãos. Irmãos, sejam muito bem-vindos para quem já está chegando agora no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan, falo somente da palavra de Deus e das histórias bíblicas. Irmãos, espero que os irmãos gostem, continuem nessa luta aí, vendo a gente, assistindo, que vai ser tremendo, irmãos, o que Deus vai revelar pra gente. Eu cada dia mais tô tô me santificando cada vez mais com Deus, me aproximando cada vez mais dele, para que ele possa estar me usando e para mim estar falando mais sobre Cristo, falando mais e abrindo mais os olhos dos irmãos aqui nessa terra, aonde aqui nesse canal vamos falar somente da verdade e sem mentiras, amém, irmãos? Irmãos, hoje o vídeo vamos estar falando sobre Pedro e vai estar sendo tremendo a história. Então espero que os irmãos gostem, fiquem conosco e lá vamos nós para mais um vídeo nesse canal abençoado de Deus. E bom, irmãos, já logo para nós estar começando, eu vou estar lendo aqui então 1 Pedro do versículo 3, o que o Pedro vai dizer e tudo que Pedro falou nesta carta que ele escreveu. Amém, irmãos? Irmãos, Pedro vai dizer assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua glória e bondade. Deste modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. E quais são esses dons, irmãos? Logo eu vou estar falando também. Os dons que Ele prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso, mesmo façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento, e o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem o amor. Irmãos, vou lá ler até aqui, para nós já estar falando mais sobre Pedro, o que Pedro quis dizer. Irmãos, aqui meio que Pedro quer meio que nos deu um aviso, ele só está reforçando tudo aquilo que Paulo, os apóstolos andaram falando. Irmãos, sobre o poder de Deus, para quem ainda não conhece, são os dons que o Espírito Santo tem dados pra gente, que lá vem o poder da cura, e por aí vai, né, irmãos? Irmãos, isso eu acho muito tremendo, quando ele fala pra gente juntar, o conhecimento, a bondade, a amizade cristã. Eu acho que a amizade cristã é muito importante, porque hoje em dia, querendo ou não, as pessoas são influenciadas por outras pessoas. Vamos ver, se hoje em dia tem cantor famoso que fala alguma coisa na TV, as pessoas já, ai meu Deus, olha, ele tá falando, então devemos seguir a ele. Ou o presidente falou, nós devemos seguir a ele. Irmãos, hoje em dia a mente das pessoas são guiadas por conversas de outras pessoas, e muitas das pessoas também são influenciadas por pessoas. Hoje em dia existem os tal dos influenciadores, que são, com certeza eles influenciam muita gente, já diz o nome, influenciadores. Então, irmãos, eu acho que pelo que ele falou aqui é verdade, e é tudo verdade. E esses dons, que ele falou que a gente, através desses dons que Deus nos tem dados, nós podemos fugir desse mundo. Mas Renan, o que se quer dizer fugir desse mundo? Fugir desse mundo, fugir da imoralidade, fugir dos desejos da carne, fugir das coisas que vêm a esse mundo. Essas coisas que não agradam a Deus e a gente sabe. Então, irmãos, é isso que ele quis dizer nessa carta para nós, sobre os dons que Deus nos tem dado. É para que a gente possa estar nos santificando e estar sendo parecido, pelo menos um pouquinho parecido com o reino de Deus aqui na terra, enquanto nós estiver aqui. Esses são os dons, que Deus nos tem dado pra gente estar fugindo desse mundo. Agora eu vou estar falando um pouquinho mais sobre as perseveranças que ele andou falando e mais sobre a amizade cristã. Amém, irmãos? E bom, irmãos, sobre o que Pedro quis dizer sobre o poder de Deus que nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. E bom, irmãos, esses poderes que Pedro quis dizer é sobre os poderes do Espírito Santo, sobre as coisas do Espírito Santo de Deus, o que o Espírito Santo de Deus pode nos revelar, o que o Espírito Santo de Deus pode fazer, irmãos. Irmãos, com o Espírito Santo que foi dado aos apóstolos no dia de Pentecoste, eles conseguiram curar cegos, conseguiram curar pessoas, irmãos. Irmãos,
Em Atos, quando diz que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, logo que eles saíram do lugar onde eles estavam, dentro daquela casa, irmãos, eles foram lá pregar o evangelho. Eles pararam, a palavra de Deus vai dizer que a primeira pessoa que eles curam vai ser um coxo que estava ali, já faz muito tempo que estavam ali. As pessoas passavam, davam moedas, davam tudo para ele. Mas quando chegaram os apóstolos, Pedro e João na frente dele, esse coxo, o Pedro e João, no caso, vai dizer bem assim, irmãos: o que eu tenho para te oferecer não são apenas moedas, mas sim a palavra de Deus. E ali aquele coxo, Pedro e João falaram: então levante-se. Irmãos, ele era paralítico. Ali a palavra vai dizer que quando ele levantou, ele nem levanta, ele já levanta dando pulos de alegria. Irmãos, ele não conseguia andar. Mas quando Pedro e João, através do Espírito Santo, curaram ele, irmãos, a palavra diz que eles levantaram pulando, que ele levantou pulando de alegria. Errei, falei, eles levantaram, mas ele levantou pulando de alegria. Então, irmãos, esses são os poderes que o Espírito Santo de Deus e que Deus tem nos dado. Irmãos, eu creio que não é só isso, porque tem os dons espirituais, tem vários dons que Deus pode nos dar através da convivência com Cristo, através de Deus. E os irmãos devem estar se perguntando: mas Renan, como é que eu faço para ser salvos? Irmãos, a palavra de Deus diz que a gente só pode chegar a Deus hoje em dia através de Cristo, através de Jesus Cristo, tendo fé nele, não só tendo fé e acreditando, mas sim servindo a ele e tendo uma vida em santidade com Deus. Assim nós podemos ser salvos. Irmãos, aqui Pedro vai dizer que o dia do Senhor, ninguém sabe a hora e nem o dia. Eu vou estar falando aqui, um pouquinho, que vai estar lá no versículo 3 de Pedro, irmãos, que vai dizer bem assim: o dia do Senhor. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembre das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esqueceram dos propósitos que há muito tempo Deus deu a uma ordem e aos céus e a terra foram criados. Esqueceram que a terra foi formada da água e no meio da água e também pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então, guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus, meus queridos amigos, não esqueçam isto, para que o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Irmãos, tudo que Pedro fala aqui é muito verdade. Hoje em dia, todo mundo não fala: nossa, mas Deus, Jesus Cristo falou que ia voltar há tanto tempo, já não faz tanto tempo que Jesus Cristo saiu dessa terra. Irmãos, mesmo assim, eles crendo na palavra, eles ainda não acreditam que Jesus Cristo vai voltar. Mesmo assim, eles zombando da gente, falando que, nossa, mas não faz muito tempo que Jesus Cristo já foi para o céu? Não faz muito tempo que Jesus Cristo prometeu que vai voltar? Irmãos, aqui Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. E logo logo Ele vai cumprir essa promessa também. Irmãos, Pedro aqui tem uma passagem aqui que eu não vou ler agora, que aqui está escuro para ler. Mas ele diz bem assim: seria bom se vocês não tivessem conhecido a verdade, que é a palavra de Deus, pois vocês no final de tudo seriam salvos e entenderiam o porquê de tudo isso. Mas vocês que conheceram a palavra de Deus e mesmo assim ainda não seguem, no dia que chegar o juízo final, a gente que conhece a palavra de Deus e não ter seguido, irmãos, a palavra dele, a palavra diz e deixa bem claro que a gente será julgado. E bem no fim nós seremos destruídos. Destruído não, né? Vamos para o sofrimento eterno.
que é aquele lugarzinho lá que todo mundo acho que já sabe. Mas, irmãos, fiquem com essa palavra de Deus para sua vida hoje. Essa foi a palavra de Deus que eu quis trazer para os irmãos sobre Pedro. E creio que vocês vão se fortalecer muito. E essa palavra é tremenda, né, irmãos? Tudo que Pedro fala aqui é tudo verdade. Ainda, querendo ou não, muitas pessoas ainda zombam, pensando que Jesus Cristo não vai voltar e que Jesus Cristo é apenas uma ideia. Mas deixa eles pensando, né, que depois que Jesus Cristo voltar, aí eles vão ver que tudo isso era verdade e que não era uma mentira ou um conto de história. Então, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus continue nos dando discernimento e sabedoria. E 1 Tiago vai dizer que quem tiver falta de sabedoria, que peça a Deus. É só nós pedir, irmãos. Como assim pedir? É orar. Você dobrar o teu joelhinho, orar, fica ali 10 minutos falando com Deus e se santifica, irmãos, porque o dia do Senhor está próximo. Eu posso dizer isso por causa dos sinais e por causa das coisas que vem acontecendo também no mundo. Então continue se santificando, continue buscando a Deus, que aí é a melhor coisa que a gente vai fazer para logo logo a gente estar com Cristo no céu. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.